É ótimo. Ele é meio desafiador, assim. Caio, me responda essa. Claro. 2 pontos. Caio, me responda. Ele tá lançando, assim, uma pergunta do céu. Me responda. O libelo. Caio, me responda essa. Eu posso buscar dons espirituais de forma genuína, pensando em servir os outros movido pelo amor? Vou ganhá-los se pedir? Por que hoje não vemos dons espirituais ou vemos muito pouco? Porque 99% dos que buscam são insinceros e dos dons que eles manifestam são da carne, são fajutos. Porque eu nasci num tempo em que todo mundo, praticamente, que manifestava algum dom espiritual, o dom era genuíno. Porque primeiro eram pessoas que não ficavam buscando dons. Eram pessoas que buscavam a Deus e não dons. A diferença brutal. Você está querendo dons. Foi a primeira pergunta que ele fez. Está querendo dons. Eu, por exemplo, nunca busquei dons. Eu só busquei conhecimento de Deus, experiência com Deus, sabedoria de Deus, discernimento de Deus, mas nunca me disse, ó Deus, me faz de mim um milagreiro, me dá poderes disso, daquilo e daquilo outro. Nunca pedi para falar em línguas, nunca me ofereci para fazer uma profecia tremida. Embora eu profetize todo dia, de olho aberto, a vida inteira. Minha mãe falava em línguas. Você sabia disso? Não. Não é para ninguém saber. Paulo diz em 1 Coríntios 14 que é para o cara falar sozinho em casa, ele mesmo e Deus e ninguém mais, para não fazer propaganda. Vi a minha irmã Aninha, com 3 anos, eu creio, 4 anos de idade, ir para uma reunião de oração na Igreja Presbiteriana Betânia, onde não tem a menor ênfase em torno de vamos buscar dons. Estavam lá orando, um monte de mulheres orando com piedade, sinceridade, amor no Senhor. De repente a minha irmã pegou uma folha de papel, ela era uma criança, fez um desenho, parecia o lugar lá da reunião, e a antiga capela da Betânia, onde eu comecei a pastorear quando mudei para Niterói, até eu mudar o pessoal para aquela tenda lá que ficou muitos anos. Pois bem, a minha irmã ali, na década de 60, desenhou o prédio, botou um monte de chispas chegando, um pássaro, e falou para minha mãe, isso aqui é o fogo do Espírito Santo que está vindo sobre esse lugar. Com 4 anos de idade, começou a chorar olhando para minha mãe, as lágrimas escorrendo, e ela prorrompeu em outras línguas. E ela não conseguiu, não parou de falar. Acabou a reunião, ela falando, e ela chorando igual adulta, só lágrimas escorrendo, a mãozinha assim. E ela foi para casa, a mamãe deu banho nela, ela fez xixi, ela era só uma garotinha, falando em línguas, foi dormir com aquela alegria. Isso é genuíno. Nessa palhaçada, eu falei em línguas a primeira vez, eu nem soube o que eu estava falando. Foram meu pai e minha mãe que me ouviram falando, porque para mim eu estava orando em português, com a minha mente. Quando acabou, ele disse, meu filho, você viu o que aconteceu? Eu falei, não. Você prorrompeu numa variedade de línguas tão extraordinária. Eu falei, pois é, eu nem me ouvi, eu estava orando tanto a Deus que eu não tive tempo nem de ouvir nada, eu estava em outra. Eu creio, passei a minha início de ministério com crentes sinceros. Eu saía com meu pai, com o pastor Israel Guerra, com o pastor Alcibiades Vasconcelos, com o pastor Frederico Orr, lá em Manaus, com o pastor Hernandes. A gente ia orar nas casas, com doentes, com endemoniados. Era cura para lá, cura para cá, era cura todo dia, era cura na rua, era milagre acontecendo. Mas as pessoas eram sinceras. E eram pessoas que não estavam procurando dons. Eram pessoas que estavam procurando se colocar diante de Deus para servirem-se abertamente do jeito que acontecesse. Se for palavra com palavra, se for ensino com ensino, se for admoestação com admoestação, se for oração com a oração, como fosse, conforme a circunstância demandasse, mas não tinha
essa avidez. Eu tenho muito problema com gente que quer receber dom. Muito. E não vi ninguém se tornar um cara legal. Os que eu vejo praticarem dons com pureza a vida inteira são aqueles que não buscavam, não exibem, não fazem fanfarrice, não divulgam, não proclamam, não vão para o palco fazer isso. Foi, girou, o que no mínimo eu não quero convívio, porque é o caminho do falso profeta, do carnal, doente jabá. É aquele cara tão carnal que já virou um jabazão. Agora, quer ficar livre dessas dúvidas, pegue o meu livro, O Espírito Santo, Deus que vive em nós. Lá tem tudo que eu penso, que eu podia dizer, que eu não tenho mais nem paciência para falar, porque eu estou falando disso há muitos anos. Esse livro aí, a primeira vez que eu falei o conteúdo desse livro, eu era pastor ainda em Manaus, em 1977. Para você ver há quanto tempo eu falo disso. Ele foi publicado no início da década de 80. E, sinceramente, eu estou com 60 anos, olho para esse livro e eu digo, ele tem tudo que um discípulo precisa saber sobre os dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, para não caírem nas loucuras que são vendidas e apresentadas de dia em dia. Façam-se esse favor. E não deixem que eu tenha trabalhado em vão. Vamos lá. Caio, do dia que você falou esse livro, você pregou esse livro, até hoje não tem um retoque. Não mudou nada. Eu olho lá para ele, está tudo em cima. Mesma coisa. Não tem nada a modificar desde 78. Nada. É o que eu creio até hoje. É como eu creio que é a única maneira de se praticar isso sem cair na loucura. Porque o caminho entre dons espirituais e loucura é uma zona que não tem 50 tons de cinza, não. É muito mais tênue. É, cara. É. Eu li no final 96, eu me converti Natal de 96. Eu li acho que 97, 98. Aham. Esse livro. É. Esse, mas no começo era quase que um livro por dia. Né? Molhando o café, né? Mas e aí? E aí ele fecha dizendo assim, Caio, hoje ainda é válido esses dons, ou é tudo fingimento, você pegou daí? Pô, eu aí já falei 3 vezes aqui, eu creio na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Respondi o rapaz. Exatamente, aí você pegou daí. Aí ele fala assim, por fim, Caio, apenas nos restou os dons de tocar, pregar, louvar, etc. Será que é só isso que resta pra gente? Isso não é dom, isso é talento, né? A Preta Gil também toca, canta, tem uma banda de carnaval. Para com isso. Isso aí, se você, quem sabe, sabe. Quem não sabe, ouve, né? Tocar, isso. Parece até quem que é um não sabe, dom. ouve. Você viu Jesus descendo, tocando, descendo da montanha, cantando então, e só cantaram um hino no Evangelho, está em Marcos, foi antes de irem para o jardim do Getsemane, onde Jesus foi preso e dali em diante levado. É o único hino mencionado no Evangelho, a gente não sabe nem em que salmo estava baseado. Fora isso, você não diz. E Jesus, antes de começar a pregar o Sermão do Monte, pediu que os apóstolos fizessem um louvorzinho para animar o povo. Cara, isso tudo é invenção de alguns anos para cá. Vocês pensam que isso era assim? Vocês nem olham para Jesus para ver como é que era. Dom continua a estar na validade. Ore pelos doentes, os enfermos. Ore pela necessidade humana, para haver milagres de multiplicação de pães, de peixes na casa do pobre. Leve o seu pão que Deus vai multiplicar. Leve para a casa do pobre. Ore que as prisões dos que estão presos injustamente vão se abrir. Continue a orar. E continuem a crer, imponham as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Continuem
a trazerem no coração a alegria de fazer o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou um dom ambulante. Eu passo o dia pregando, exortando, consolando. O que é isso? De acordo com Paulo, o nome desse exercício é profecia. Que eu estou aqui exercendo todo dia há 48 anos. E ensinando. Agora, tocar, cantar, são talentos legais, gostosos, mas não são dons espirituais nesse sentido dos dons sobrenaturais. São dons que podem ser, são talentos que podem ser usados com muita graça, muito carisma, muita paixão. Quanto mais amor, mais unção haverá nisso. Mas o dom é a vida, meu filho. O dom é socorrer. O dom é... Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste. Eu estive fome e me alimentaste. Eu estive preso e me visitaste. Eu estive doente e foste ver-me. Esses são os dons que todo mundo tem para praticar, só não tem a vontade de realizar. Agora, veja, por exemplo, a vida de Paulo. Você vê, em algumas ocasiões, Paulo curar um bocado de gente, como aconteceu em alguns lugares, em Icônio, em Derbe, em Éfeso, em alguns lugares, mas não era em todos os lugares que essas curas todas aconteciam. Tudo tinha tempo, circunstância, tinha a hora, tinha a demanda, não era uma obrigação. Ele não chegava num lugar dizendo, olha, agora a gente vai ter toda quarta-feira uma reunião de libertação. Isso não existia. Se alguém aparecesse oprimido, era liberto. Se alguém aparecesse com uma enfermidade horrorosa, recebia oração, carinho e cuidado. E se cria e esperava a cura daquela pessoa. Às vezes, numa única palavra de oração, ela era curada, outras vezes era no progresso de muitas orações de amor que ela se recuperava. Enfim, pare de ser pentecostal, que você vai entender o significado do sobrenatural. Pare de ser pentecostal, que você vai entender o significado do sobrenatural. Pentecostal não sabe mais o que é sobrenatural. Eles banalizaram tanto os dons espirituais e fajutizaram tanto os dons espirituais que eles perderam a noção do sobrenatural. Tem um livro meu aí no meu portal sobre o Espírito Santo, que o Braulio vai mostrar para você. Na casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Por exemplo, aqui eu tenho os 6 caminhos do discípulo. Mas eu não tenho quase livro nenhum meu aqui. Aqui atrás eu vi Batalha Espiritual, algumas coisas assim. Eu tenho livro de outros aqui. Para onde eu olho, eu tenho livros. Eu estou vendo aqui Rousseau, estou vendo aqui um monte de outros indivíduos, menos eu, né? Eu não leio os meus livros. É interessante como eu não leio os meus livros, né? Tenho aqui Derek Kidner, mas eu não tenho nenhum livro meu. Tenho o livro do meu amigo Joãozinho, tenho o livro de vários outros, são poucos os livros em português, mas meus mesmo eu não os tenho. Mas o Braulio tem. Eu tenho aqui. Ô, Caio, o que você quer que eu olhe no portal? Espírito Santo, Deus que vive em nós, da minha livraria. Uhum. Corre lá, eu pensei que você já estava voltando de lá com o livro na mão. Não, eu estou esperando você falar o livro. Deus tá aqui. Que vive em nós. Coisa tá aí, ó. Do mundo. Tá aí, tá no ar. Espírito aí, Santo, Deus que vive em nós. Aí tem tá tudo, dons espirituais, fruto do Espírito, como eles se manifestam, tudo
tudo. Entra aí que você não vai ficar sem nada. Você vai saber o que é batismo com o Espírito Santo, vai saber isso tudo. Entra e pega. Na pandemia entregam? Entregam na pandemia, dentro da sua casa. Tá bom? Pegue o seu. E aí, bro? Funcionando. É isso aí. Então, para entrar lá, né? Para quem não sabe, é só entrar aqui em livros, ó. Livros. Portal, já mostramos. Programa de hoje. Cai lá no portal. Cai lá dentro e aqui cai aqui. Do Prologos, da Prologos. É e isso aí está o Cai lá Espírito dentro, Santo de Deus que vive em nós. Tá bom? Maravilhoso.